um tratamento efetivo para a Covid-19. Entre elas, em especial, uma que utiliza o plasma sanguíneo de pacientes recuperados da doença. Então, para a gente conversar sobre este assunto agora, a gente está aí com o doutor Juan Villa-Lobos, infectologista e pesquisador em saúde pública da Fiocruz, online aqui com a gente para participar do nosso Câmera Mais. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Muito obrigado, tudo bem? Doutor, para a gente entender um pouquinho, basicamente, sobre esta pesquisa. Que pesquisa é essa que temos em andamento a respeito do novo coronavírus para o tratamento? É uma pesquisa que tem a base científica de pensar que as pessoas que se recuperaram da infecção, elas possam ter anticorpos contra o vírus. Mas com tudo isso, é muito difícil ter a plena certeza que esses anticorpos vão proteger contra uma infecção de coronavírus. Então, são pesquisas que estão tentando descobrir e responder essas perguntas, mas não são perguntas ainda muito precisas em termos de sabermos a resposta exata para isso. Doutor, antes até de a gente se aprofundar na questão da pesquisa, eu tenho até uma dúvida. Há comprovações de que a pessoa, uma vez infectada, ela não possa ter uma segunda vez? Porque eu vi um caso de circulou na notícias de um caso de uma modelo estrangeira que ela positivava dias depois, mais de 2 semanas após ter se recuperado do Covid. Então, para pegar esses anticorpos, há algum tipo de comprovação de que aquela pessoa que teve uma primeira infecção não pode ter uma segunda? Essa pergunta ainda não foi perfeitamente respondida. Não sabemos se a pessoa se pode infectar mais de uma vez. Essa pergunta não podemos respondê-la. Agora, o que pode ter acontecido também é que o vírus em diferentes partes pode ser detectado em diferentes momentos. Então, pacientes que já testaram positivo na orofaringe, por exemplo, nariz e garganta, dias depois pode voltar a testar positivo por vírus que vêm das vias respiratórias inferiores e ficam na garganta e no nariz. Mas não quer dizer que se infectou outra vez. Pode ser que seja o mesmo vírus aparecendo em momentos diferentes. Essa pesquisa, ela está autorizada, a pesquisa dos plasmas, a ter uma continuidade? É permitido que hajam esses testes, estudos, para serem aprofundados, testando ali pessoas, tendo voluntários neste caso? Com certeza, só conseguiram começar as pesquisas depois que o Comitê de Ética em Pesquisa aprovou essa pesquisa. Então, essa pesquisa deve estar aprovada por um comitê de ética. O que nós sabemos é se os anticorpos que se possam extrair de uma pessoa que recuperou de coronavírus sejam protetores em uma pessoa, outra pessoa, durante o tratamento ou para uma cura mais rápida. Essa pergunta ainda não se sabe. Que estados tem acontecido a pesquisa? São diferentes locais que estão pesquisando, mas sobretudo na região sul e sudeste do Brasil. Então, você tem focos importantes de grupos virológicos no interior e na capital, em São Paulo, que possam estar determinando esses testes. Ainda não tem nenhum tipo de resposta de que isso esteja agindo com eficácia. Não se tem ainda nenhum tipo de resposta, não temos nenhuma prévia para saber como está evoluindo e
no meu conceito pessoal, já como opinião de especialista, é algo que se pode testar, mas cuja eficácia e viabilidade não é das mais fáceis. Tirar o sangue, separar o plasma, filtrá-lo e administrá-lo em outra pessoa não é uma questão fácil. Antes de fazer a próxima pergunta para o doutor, eu queria me despedir agora de Alta Floresta e Vilhena, que seguem com a programação local. Beijo grande para todo mundo e até amanhã. Doutor, já o medicamento, já a cloroquina, tem as respostas, elas já estão sendo mais positivas? Cloroquina e hidroxicloroquina ainda não tem uma demonstração clara de um benefício. Então, essa resposta ainda não pode ser dada. Por pesquisas que estão em andamento e por conversas com diferentes pesquisadores que estão levando a cabo essas pesquisas, não parece uma boa vantagem o uso de cloroquina e hidroxicloroquina. Ainda não foi confirmado. A questão da pesquisa com os plasmas é algo muito difícil, separar o plasma e tudo mais, mas o que teoricamente, de forma prática, para nós que somos leigos, entendermos o que seria o plasma no nosso sangue? O sangue é composto de duas partes, a parte mais líquida e as células. Então, se separam essas duas partes, a parte líquida e as células. A parte líquida é o plasma e soro com proteínas. Aí estão os anticorpos. E esses anticorpos, que são proteínas de defesa, que foram sintetizadas, produzidas pelo indivíduo para recuperar-se, esses anticorpos podem ser transfundidos, como se fosse uma transfusão mesmo, para uma outra pessoa. E esses anticorpos virão proteger ou ajudar na recuperação. Mas, como digo, não é uma pesquisa fácil e, posteriormente, não é algo em que se possa ter uma distribuição maciça, porque são contadas as pessoas recuperadas e são pessoas que deveriam ter extraído seu sangue, separar o plasma, administrar numa pessoa e lembrar sempre que esse plasma tem que passar por todos os testes para evitar transfusão de algum outro micro-organismo. Doutor, eu queria aproveitar a oportunidade, já que o senhor é um especialista da área. Existem pacientes que ficam com aqueles recuperados, justamente pelo Covid-19, atacar muito o sistema respiratório, que ficam com sequelas? Em relação à Covid, o que eu posso dizer claramente? Estamos aprendendo tudo. Não temos nenhuma verdade muito clara. Estamos vendo comprometimento neurológico agora através da infecção com o vírus SARS-CoV-2. Então, não podemos dizer que seja clara se a pessoa fica com sequelas. Em termos experimentais e em termos de recuperação das pessoas, não é algo que se tenha relatado comumente que os pacientes fiquem com sequelas pela infecção de Covid-19. E há como precisar, então, os possíveis picos, né? Porque a gente teve aí o ministro da Saúde anunciando um novo mês de pico. Então, assim, não há como a gente precisar, de fato, em que período nós poderemos ter um pico da pandemia. É uma resposta bastante matemática para essa pergunta. Você tem que acompanhar todos os dias o número de casos testados, o número de casos positivos e ir fazendo a curva de infecção e de contaminação. Então, no momento em que a curva atingir
uma parte mais plana ou começar a diminuir o número de casos, que é algo que estamos vendo na China. Então, esse momento é o momento em que você possa dizer o pico acabou. E, como estamos aprendendo tudo, não sabemos se um segundo pico de infecção possa vir a acontecer. Só não se sabe. Certo, obrigada, viu, doutor, pelos esclarecimentos. Realmente é um universo muito novo para todos nós, né? Tanto para nós que somos leigos, para vocês profissionais da saúde. É algo que ainda temos muito a conhecer e muito a entender, e as pesquisas estão aí para isso. Obrigada, viu, doutor? Por nada, um bom dia. Tá aí, este foi o nosso quadro de hoje, Conversando com o Doutor.